Muito boa vida para você que nos assiste. Eu sou o professor Marco Jean e hoje nós daremos início ao vídeo de número 2 da série de produções que o IFCE de Acaraú tem feito, no sentido de ter alguns aulões ou alguns vídeos preparatórios da disciplina de História para o Enem deste ano de 2021. No módulo 1, que é o módulo que nós estamos apresentando, que tem como título Para Início de Conversa, nós apresentamos no vídeo passado o tema 1 do módulo 1, que era a História no Enem. E no vídeo 1 nós falamos da estrutura da prova, como funciona a TRI e falamos um pouco sobre a prova de História nos últimos Enems, sobretudo nos Enems de 2019, de 2020 e de 2021. No vídeo de hoje, que é o nosso segundo vídeo do primeiro módulo, nós vamos abordar os assuntos que mais caem no Enem, ou que mais caíram no Enem, nos anos de 2019, 2020 e 2021, que são os anos que nós entendemos que configuram o terceiro perfil do Enem, de acordo com o perfilamento que a gente fez no vídeo passado. Então, na primeira parte do vídeo, nós iremos abordar os assuntos de História Geral e na segunda parte do vídeo, os assuntos de História do Brasil, ok? O que nós precisamos entender quando nós falamos de assuntos mais cobrados em História no Enem é que alguns assuntos, em todos os perfilamentos do Enem que nós pontuamos no vídeo passado, eles nunca foram cobrados ou quase nunca foram sequer mencionados. Por exemplo, a pré-história, até 2019, nunca tinha sido cobrado e começou a ser cobrado. O Egito Antigo nunca foi cobrado. A Mesopotâmia, a exemplo da pré-história, não tinha sido cobrado e começou a ser cobrado nos últimos Enems. Então, a pré-história passa a ser, a Mesopotâmia passa a ser um assunto recorrente, já que nos dois últimos Enems ela caiu. Roma Antiga nunca foi cobrada, começou a ser cobrada recentemente. Idade Medieval também acompanha essa mesma trajetória. Renascimento e Iluminismo começam a ser cobrados, mas existem também aqueles assuntos que nós chamamos de guerras periféricas, como, por exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, que nunca foram cobrados. Isso porque o Enem traz na sua ideologia histórica a percepção de que o foco do Enem são os grandes acontecimentos sociais, políticos e econômicos que, segundo essa narrativa do Enem, repercutem até o dia de hoje. Então, para começar, nós vamos ver os assuntos mais cobrados em História Geral. E nós, para chegarmos a essa lista, nós pegamos um estudo feito pelo site Descomplica e pelo Guia do Estudante, que foi apresentado ao público em novembro do ano passado. Então, eles pontuaram, pegando os Enems até 2021, e em História Geral, ficaram empatados em quinto lugar, com 1,2% das questões, Segunda Revolução Industrial e Primeira Guerra Mundial, as grandes navegações e a Primeira Revolução Industrial e o movimento iluminista. Eles ficaram empatados aqui, um empate quíntuplo em quinto lugar. Em quarto lugar, os assuntos mais cobrados em História Geral até 2021 foram as reformas, no caso as reformas religiosas do século XVI e as reformas pertinentes àquele período, século XVI e XVII, e as revoluções, com 2,5% das questões. Em terceiro lugar foi a Grécia Antiga, mas muito embora esteja relacionado à História Geral, alguns entendem que o que foi abordado dizia muito mais respeito à própria filosofia. Em segundo lugar, foi a Baixa Idade Média, com 8,6% dos votos. A Baixa Idade Média são os séculos iniciais da Idade Média, os séculos finais, da Idade Média. E, em primeiro lugar, quando nós falamos de História Geral, caiu ou foram cobrados a Segunda Guerra Mundial e as suas consequências ou seus desdobramentos, com quase 14% dos votos. Em História do Brasil, o que ficou em 10º lugar, então a gente percebe que é muito mais fatiado, é muito mais fracionado a História do Brasil,
Em 10º lugar ficou o processo de industrialização brasileiro. Esse assunto é ou foi cobrado tanto em geografia como em história. Em 8º lugar, República Populista, que é aquela república compreendida entre o fim da Era Vargas e o início do regime militar. E a crise do sistema colonial. Brasil Colônia é um dos que é mais pedidos ou mais cobrados no Enem quando nós falamos de história do Brasil. Em 5º lugar, nós tivemos a administração colonial, que está dentro do bojo de Brasil Colônia, o regime militar, isso até 2018, né? A partir de 2019 o regime militar não foi mais cobrado, e sistema e economia no Brasil Colônia. Então, se a gente pegar a crise do sistema colonial, a administração colonial e sistema e economia no Brasil Colônia, fazem parte de um assunto, de uma temática maior que seria Brasil Colônia, ok? Em 4º lugar, República Velha, que é todo o período compreendido entre a proclamação da República, ou a partir de 1894 até 1930, com quase 10% dos votos. A Era Vargas, com 11% dos votos. Do percentual que cai, né, no Enem. E em primeiríssimo lugar, o Segundo Reinado e os governos pós-regime militar, né, os governos que se iniciam com o Sarney e vão, no caso, até o Bolsonaro, mas é óbvio que ele não foi alvo ainda de nenhuma questão no Enem. Em 2019, né, quem assistiu ao vídeo passado, nós perfilamos o Enem em 3 níveis, né, ou em 3 perfis, desde 98 até 2021, nós perfilamos ele. Em 2019, quando a gente fala tanto de história geral como de história do Brasil, quais foram os assuntos mais cobrados em 2019? A Revolução Industrial, e aí nesse ponto a questão explora os desdobramentos sociais do século XIX, consequências da primeira Revolução Industrial, que começa no século XVIII e termina no século XIX, o processo de independência do Brasil, quando fala da Conjuração Baiana e mais especificamente da participação de Maria Quitéria, foi uma questão bem interessante. Na Idade Média se fala de Santo Agostinho e da questão da punição divina, que era um ideário católico medieval que prevaleceu durante esse período, e também houve uma questão que falou das cidades medievais. Ainda no Enem de 2019 e em História Geral, foi cobrada uma questão envolvendo as plataformas econômicas mercantilistas e a plataforma do liberalismo econômico, né? Mercantilismo final da Idade Média, início da Moderna, e o liberalismo econômico já no final da Moderna e início da Contemporânea. Foram cobradas questões sobre o Renascimento, quando se indagava do aluno alguma interpretação da perspectiva política de Maquiavel. Essa questão ela pode ser vista tanto na perspectiva da história como na perspectiva da filosofia. Também foi cobrada a Constituição de 1824, aí já a história do Brasil, o que é muito recorrente no Enem, cair questões sobre alguma Constituição do Brasil. Houve uma questão que também há uma disputa de paternidade, né? Tanto por parte dos professores de História como por parte dos professores de Sociologia, e essa questão falava sobre o sincretismo religioso, que é muito característico do processo miscigenatório da história do Brasil. Houve também uma questão que falou sobre o totalitarismo ou os regimes totalitários. Não foi uma questão muito técnica, foi uma questão mais abrangente, mais interpretativa, característica do Enem de 2019. E uma novidade até então, né, cobrar questões sobre a antiguidade clássica. E houve uma questão que se falava sobre cidade-estado na Grécia. Voltando à história do Brasil, nós tivemos uma questão sobre a revolta da vacina, que aconteceu há 112 anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Caiu uma questão sobre a escravidão do Brasil, mas não a escravidão do século XVI, do século XVII, já no século XVIII. Caiu uma questão que é muito pertinente, é um eixo muito exigido pelo Enem, que é a Declaração Universal dos Direitos, não aquela que nós estudamos na Revolução Francesa, mas aquela que foi liderada, que foi incentivada, que foi protagonizada pela ONU logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E caiu uma questão que pouca gente iria imaginar que fosse cair,
que era sobre a construção de Brasília, que foi sobre a construção de Brasília, lá durante a República Populista, em 1961. Isso em 2019. Vamos para 2020, para a gente ver quais são os assuntos que se repetem, quais são os assuntos que deixam de aparecer e quais são os assuntos que aparecem e que estavam até então dormindo durante o Enem de 2019. Houve uma questão bem interessante que falava sobre os acontecimentos do século XVI, e essa questão falava sobre a importância da imprensa no Renascimento e uma ligação entre essas duas temáticas. Caiu uma questão de pré-história, que também era novidade, não era comum cair questões de pré-história no Enem. E essa questão foi bem interessante porque ela falou da arte na África. A arte na África, nas próximas aulas nós vamos falar por que esse assunto eles são tão preferidos pelo Enem. Apareceu Mesopotâmia, né? Até então era inédito, a Mesopotâmia apareceu tanto no Enem de 2020 como no Enem de 2021 e em ambas as situações o que foi cobrado foi Hammurabi, né? Aquele rei sumério que, baseado no princípio de Talião, lança uma lei que era alicerçada naquele princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Cai uma questão sobre política contemporânea e sempre que cai sobre política, os professores de filosofia requerem para si a autoria da questão. Cai uma questão sobre o Império Romano, né? Sobre os cartaginenses, aquela ex-colônia fenícia ali no norte da África. Cai uma questão sobre colonização dos Estados Unidos, mas envolvendo a temática democracia. Caiu Brasil Colônia, é muito recorrente. E aí caiu uma questão sobre a Companhia de Jesus, os jesuítas, a expansão ultramarina e a Revolução Pernambucana de 1817, que já está beirando o processo de independência do Brasil, né? Já nos anos finais do Brasil Colônia, mas não deixa de ser Brasil Colônia. E caiu uma questão sobre o fim do Império Romano com a ascensão do cristianismo. Então, aquele intervalo na história entre o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. Caiu outra questão sobre Grécia, mas agora não mais sobre cidade-estado, mas sobre o sistema político, sobre o sistema de governo, a política da Grécia. Aí sim, cai uma questão sobre a Revolução Francesa. No Enem de 2019 cai a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, promovida pela ONU, produzida pela ONU. E em 2020 cai a Declaração Matriz, né, a certidão de nascimento dessa declaração, que surgiu lá com o movimento revolucionário francês no finalzinho do século XVIII, certo? Em 2021, no ano passado, o que é que foi cobrado, o que é que foi exigido dos alunos ou dos candidatos, tanto de História Geral como de História do Brasil? Em História Geral, caiu mais uma questão de escravidão, é muito recorrente a questão da escravidão, e essa questão, tanto ela é História Geral como História do Brasil, né, porque ela falou da Lei Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa de 1850 que proibia o tráfico negreiro, trouxe sérias repercussões para o Brasil. Caiu uma questão sobre regime militar, algo inédito desde 2019, mas essa questão ela não foi técnica, ela colocou uma música do Zé Ramalho, eu inclusive falei dessa questão na aula passada. Caiu outra questão sobre a Revolução Industrial, ou pelo menos sobre os desdobramentos após a Revolução Industrial, emergindo as questões sociais. E caíram 3 questões Brasil-Colônia falando sobre a questão dos índios, outra temática que é muito recorrente. Getúlio Vargas aparece depois de alguns anos no Enem, mas também foi muito superficial, não foi algo técnico, conteudístico, porque caiu uma questão sobre a criação do IBGE no governo do Getúlio Vargas e caiu uma questão sobre o suicídio de Vargas em 54. Mas não algo que polemizasse, até porque o Enem nunca gostou de comprar brigas com questões desse naipe. No Brasil Colônia, mais uma vez, se repete a escravidão, expansão territorial e caíram 2 questões envolvendo sociedade e saúde, algo que não se esperava, mas foram questões bem interpretativas. Na Idade Média caiu uma questão sobre cultura e linkando cultura com espiritualidade. E houve uma junção, houve uma questão onde você iria analisar textos
E esses textos falavam de revoluções ou de motins que ocorreram no mesmo contexto histórico, tanto no Brasil como na Inglaterra. Caiu outra questão da África, repetindo 2019, mas dessa vez sobre os povos primitivos e dessa vez sobre o Congo, né? Caiu uma questão sobre os índios e falou-se agora de uma geografia diferente do que o Enem está acostumado, que foram a questão de grupos indígenas no Nordeste, e mais uma questão de escravidão, falando da resistência dos escravos ao processo de dominação ou de opressão. Ok? Nosso vídeo de hoje foi bem mais curto, e o porquê que é interessante nós sabermos desse assunto? Porque de posse desses assuntos que caíram, nós sabemos o que é que pode cair, né? E sabendo que pode cair, nós podemos afunilar mais o nosso portfólio de estudos, certo? Encerramos então o nosso segundo vídeo do módulo 1 desse conjunto de vídeos que o IFC está produzindo para preparar os alunos para o Enem na prova de História. E o nosso próximo vídeo nós vamos dar algumas dicas de estudo e algumas formas de estudar que certamente irão facilitar a vida de vocês. A gente está procurando produzir vídeos agora mais curtos para não cansar, para não tornar ainda mais hercúlea, né, essa tarefa de estudar e de se preparar para o Enem. Então, mais uma vez, o meu desejo de boa sorte e bons estudos para todos. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um e excelente Enem daqui a alguns meses.